Olá pessoal, professor Macarrão aqui novamente para dar a segunda parte da dica relacionada à definição dos tipos de predicado e as implicações, né? Tudo que vem junto com eles. Promessa é dívida, então vamos lá, vamos tentar desmistificar, facilitar a vida de vocês no que tange a classificação dos predicados verbo-nominais, né? Em oposição aos verbais, na questão agora de encontrar o predicativo do objeto. Bom, vamos lá, vamos entender primeiro qual é a lógica do predicativo do objeto, tá? Veja bem, vou jogar aqui na tela. Seguinte. A lógica do predicativo como um todo, né, quando a gente pensa um predicado verbo nominal, ele é um período simples, ele só tem uma oração, só tem um verbo, ok? Mas subentende-se, né, ficam subentendem-se duas orações. Vou pegar o exemplo que eu usei no vídeo passado, né, os rapazes chegaram cansados, que era o predicado verbo nominal, né? Eu tenho, como eu disse lá atrás, né, o PVN é meio que um PV mais um PN, ok? Então eu vou ter duas informações. Os rapazes chegaram. Isso é um predicado verbal, reparem. Não tem verbo de ligação, nem tem predicativo. E eu tenho uma outra coisa que eu posso entender, que é os rapazes estavam cansados. Isso fica subentendido, certo? Repare que nessa frase aqui, os rapazes estavam cansados, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho, portanto, um predicativo do sujeito, logo eu tenho um predicado nominal. Concordam comigo que se eu somar essas duas frases, né, se o exercício fosse assim, ó, reescreva essas duas orações numa única oração, evitando repetições. Os rapazes chegaram e os rapazes estavam cansados. O resultado dessa adição seria: os rapazes chegaram cansados. Isso aí eu acho que é de comum acordo, né? Ponto pacífico aqui para nós, ok? Tá. O que eu quero mostrar para vocês? Então, eu quero trazer a ideia de que, quando eu tenho um predicativo do objeto, o raciocínio vai ser o mesmo, porque continua sendo um predicado verbo nominal, tá? Só que, né, vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês o nosso lance aqui, né? Deixa eu preencher aqui. Não, sim, né? Beleza, do jeito que a gente fez no vídeo anterior, tá? Olha só. O que eu falei para vocês da definição de predicativo do sujeito? Era uma característica do sujeito fora do sujeito, certo? O predicativo do objeto é uma característica, falei isso no final do vídeo também, do objeto fora do objeto, certo? Então ele não pode fazer parte do objeto, tá? Se for uma característica do objeto que faça parte do objeto, ele é adjunta de nominal. E aí vem uma parada. Nós temos que distinguir predicativo do objeto de adjunto adnominal. Por quê? Porque veja bem, se eu estou avaliando e eu tenho um predicativo do objeto, eu caio aqui, o predicado é verbo nominal. Se eu não tiver predicativo do objeto, ou seja, concluir que é um adjunto adnominal, cai aqui, ó, cai no predicado verbal. Então isso vai ser decisivo. Macarrão, tá bom, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber se aquela característica faz parte ou não do objeto? Vem comigo, galera. Ó, encontrei o policial morto, essa aqui é a frase 1, e encontrei o policial federal. Exemplo clássico, tá, gente? Que é para entender mesmo, né, a lógica. Veja bem, quem encontra alguém ou alguma coisa. Sujeito, eu, oculto, simples, oculto, né? Encontrei o que ou quem? Bom, a minha questão vai ser se eu encontrei o policial morto, se isso tudo é o objeto direto, ou se o objeto direto acaba aqui. Porque o fato é, o morto fala do policial, é uma característica do policial. Se ele fizer parte do objeto, ou seja, se o objeto for tudo isso aqui, esse morto é um adjunto adnominal, então o predicado é verbal, né? Porque PV eu já tenho para os dois, porque ambos não têm verbo de ligação. Tudo bem? Ok? Agora,
Se esse morto não fizer parte do objeto, ele for aqui a parte, estiver fora, isso vai ser um predicativo do objeto, logo eu vou enquadrar no predicado verbo nominal. Por quê? Porque eu não terei verbo de ligação e terei predicativo do objeto. A mesma coisa vale aqui embaixo. Encontrei o policial federal. Encontrei o que ou quem? Bom, se isso tudo for o objeto direto, esse federal vai ser uma adjunta de nominal, porque o fato é, o federal fala do policial. É uma característica do policial. Da palavra policial aqui, certo? Se fizer parte do objeto, é uma adjunta de nominal, PV. Se não fizer parte, se estiver fora aqui, ó, ele é um predicativo do objeto, e aí eu tenho um predicativo do objeto, logo eu teria um PVN, como também falei aqui do de cima. Tá, Macarrão, mas e aí, cara? Não resolveu o meu problema? Vamos lá, veja bem. O objeto direto é uma função sintática não preposicionada. Geralmente, se fosse trocar por um oblíquo átono, a gente trocaria por o a, os, as. Só que a gente vai fazer um macete aqui no popular, naquele uso equivocado do ponto de vista não de regência, né, não da escolha sintática, né, do pronome reto no lugar do oblíquo, né? Ele, ela, eles, elas, tá? Como assim? Ó, eu vou tentar substituir apenas o policial, deixando a característica de fora da substituição, e vou ver se isso é possível. Como assim? Bom, se fosse seguir o padrão, eu ia tentar fazer assim: encontrei o morto. Mas para ficar mais fácil você entender melhor, encontrei ele morto. Dá para substituir só o policial e deixar o morto de fora? Dá, não dá, gente? Como isso aconteceu, o que vai rolar? Se deu para substituir só o policial, o objeto direto é só o policial. E o morto, que ficou de fora, é uma característica do policial, portanto do objeto, fora do objeto. Quando isso acontece, ele é um predicativo do objeto, e então o predicado não é só verbal, ele é verbo nominal. Repare o seguinte: eu posso destrinchar essa oração em duas, como eu fiz, né, com o predicado verbo nominal no slide anterior. Ó. Encontrei o policial. O policial estava morto. Se eu analisar, aqui em cima eu tenho um PV. Encontrei, VTD, o policial, objeto direto. Acabou. Então, predicado verbal. Não tem predicativo, não tem verbo de ligação. No de baixo, o policial estava morto. Sujeito, o policial. Estava é verbo de ligação e morto. Aqui nessa oração que eu criei aqui, ele é um predicativo do sujeito, porque aqui nessa frase policial é sujeito, certo? Lembra que eu falei que predicativo do sujeito do objeto, assim, a essência é a mesma? Exatamente. Por que ele vira predicativo do objeto? Porque quando eu voltar para a frase de verdade aqui, o policial não é o sujeito. Então, logo eu tenho que adaptar isso. Eu não posso chamar esse morto aqui de predicativo do sujeito, sendo que ele predica, né, vamos dizer assim, o objeto, tá? Beleza? Mas vocês vejam que dá para fazer exatamente a mesma coisa. E eu tenho também aqui, então, um PN, PV mais PN, PVN, tá? Agora vem comigo. Vamos ver o de baixo. Encontrei o policial federal. Vê se dá para trocar. Encontrei ele federal? Não dá, né, gente? Encontrei o federal, encontrei ele federal? Não rola. Não rola por quê? Não rola porque o federal aqui é um adjunto adnominal do policial, que é o núcleo do objeto. E aí, o objeto direto é tudo isso aqui. Como ele tem adjunta adnominal, o predicado vai ser apenas verbal. Se você tentar destrinchar, igual eu fiz com o de cima aqui, ó, encontrei o policial e o policial estava federal, opa, não rola mesmo. O detalhe importante, gente, é que tem uns macetes que eu acho muito furados, porque vão muito para semântica, né? Alguns macetes falam assim,
o predicativo do objeto é a característica transitória, característica atribuída. Pô, peraí, gente. Morto não é nada transitório. Morreu, morreu. E é um predicativo do objeto. Ah, não, mas foi atribuído. Primeiro ele estava vivo. Tudo bem, mas que não cabe na transitória, não cabe. Então, foge disso. Faz essa substituiçãozinha que eu mostrei. Porra, ela é top. Ela funciona pra caramba. Vai resolver sua vida aí em relação a essa distinção entre predicativo do objeto e adjunto adnominal e, consequentemente, a classificação do predicado em verbal ou verbo nominal. Beleza? Espero que tenham gostado da dica. Fiquem de olho. Sigam aí as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube para mais dicas bacanas. Um abraço para vocês e até a próxima.